O entrevistado desta semana no Na Real na TV é Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e colaborador de vários órgãos de imprensa no Brasil. Cláudio, obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado a você, Zé. Nós vamos ter dificuldade de falar de política, né? Porque eu tive pensando, a primeira pergunta que eu ia falar a você, eu pensei o seguinte, e aí? Mas não é bem isso. Vamos começar por aí. A presidente teve dificuldade de montar o ministério. Como todo presidente tem nessa coisa de que ministério demais, mas mesmo assim não cabe todo mundo lá dentro. Ela conseguiu montar um ministério, na sua visão, esse ministério que está aí, que ajuda ela no Congresso Nacional, porque o objetivo foi isso, tirando alguns cargos de extrema confiança ou técnicos, como a área da Fazenda e tudo, o resto foi para compor um partido político, digamos assim, no governo. Ela conseguiu, Cláudio? Olha, eu acho que conseguiu, né? Os presidentes normalmente conseguem, né? Eu tenho algumas dúvidas só relativamente a esse ministério, por conta, por exemplo, do fato do PMDB ter obtido ministérios que a gente pode dizer que são ministérios de segunda linha. O PMDB não ficou com nenhum grande ministério. Um ministério ou de peso político ou de grande orçamento, né? E isso pode gerar algum efeito no futuro. Tá certo que no atacado ele acabou ficando com um número bastante razoável, ficou com 6 pastas. Ficou com mais pastas do que tinha anteriormente. O PT acabou até perdendo um dos ministérios, e aí um ministério importante que tinha, que era o Ministério da Educação, e os demais partidos foram bem acomodados em lugares onde, pode-se dizer, eles estão num ministério do seu tamanho. Estou pensando em casos como o PP no Ministério da Integração, ou o PSD no caso do Ministério das Cidades. Você pode dizer que esses partidos têm ministérios do seu tamanho. A minha dúvida realmente é como é que vai ficar a acomodação do PMDB mais à frente. Sendo que a gente ainda tem o fato de que figuras importantes do PMDB não estão no Ministério. O atual presidente da Câmara, o Henrique Eduardo Alves, será, afinal de contas, que ele vai para o Ministério ou não vai? A depender aí das investigações da Lava Jato. A ocupação de um ministério importante por um cacique do PMDB como esse é também um fator importante para equilibrar, até pelo fato de que o PMDB é desses partidos que aderem a qualquer governo, aderiram ao Fernando Henrique, aderiram ao Lula, aderiram a Dilma. Ele é o mais importante, é o maior, é o mais enraizado no país, é o mais influente, e daí tem inclusive um número de pastas maior. Mas eu chamaria também a atenção para um fato. Eu entendo que a presidente ela conseguiu, e aí eu vejo algo positivo realmente, nomear um ministério de um perfil um pouco mais alto do que o ministério anterior que ela tinha. Ela tinha anteriormente ministros que eram, pode-se assim falar, em boa medida, o segundo escalão da política nacional. E dessa vez ela foi obrigada a nomear um ex-prefeito da cidade de São Paulo e dono de um partido, que é o caso do Kassab, dois ex-governadores, quer dizer, o ex-governador do Ceará, o ex-governador da Bahia, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Patrus Aranis, que foi um ministro importante também durante o período Lula. Ou seja, eu acho que ela melhorou o nível do seu ministério. Eu tenho dificuldades de imaginar a presidente Dilma Rousseff aos berros com alguns desses ministros. Vai berrar com o ex-governador de estado da importância do Cid Gomes ou do Jacques Wagner? É complicado. Mas ela, indiretamente pelo menos, já berrou com um dos principais ministros do planejamento. Que é o Nelson Barbosa. Nelson Barbosa. Embora, enfim, houve uma desautorização pública, a gente não sabe como é que foi a conversa ali no tete-a-tete exatamente, Ela repete, de certa maneira, um padrão que foi adotado durante o seu primeiro governo, que nada se decide se não passar pelo seu crivo muito específico. Tá certo que política de salário mínimo é realmente um macro tema dentro do governo, mas eu recordaria aí um episódio de alguém que não tinha importância do ministro Nelson Barbosa, mas era uma figura em ascensão dentro do governo do PT e dentro, talvez, desse corpo de técnicos do PT, que era o Pedro Abramovay, que ocupava a Secretaria Nacional de Justiça durante o período do Márcio Tomás Bastos e depois, com o início do novo governo, iria para a Política Nacional Antidrogas. E ele deu uma entrevista a um jornal em que ele diz um pouco o que pensava disso. Inclusive falava da questão de não haver penas para pequenos traficantes. E aí o que aconteceu? A presidente lhe demitiu logo em seguida. Ao fazer isso, ela deu um sinal para dentro do governo que é o seguinte: ali ninguém tem opinião própria. E ninguém pode emitir opiniões próprias sem antes passar pela sua aprovação. Isso gera uma inibição geral em relação a iniciativas. E eu vejo, dadas aí as devidas proporções, esse episódio com o Nelson Barbosa de maneira similar. É dizer, ninguém vai tomar iniciativas mais arrojadas aqui sem que antes eu confira. Mas isso aí não criou
fora do governo um clima de que ela pode querer continuar interferindo muito na economia, ou seja, que o Joaquim Levy, que foi muito bem recebido, digamos, pelos agentes econômicos, não pelos agentes políticos, mas pelos agentes econômicos, não teria então autonomia. Isso não é um risco? Eu acho que é um risco, né? Afinal de contas, ela acaba dando sinais ambíguos. Vai fazer o ajuste ou não vai fazer o ajuste? Também, por outro lado, dá alguns sinais para dentro do governo, que é o seguinte: antes de tomarem certas medidas, vejam se eu concordo, ou venham ajustá-las comigo, né? Ou seja, não saiam por aí tomando decisões de maior envergadura política sem que antes a presidência da República esteja a par. É, de alguma forma, o seu velho estilo ultracentralizador, ultraconcentrador, né? Eu tenho um conhecido que atuou bastante tempo dentro do governo e que uma vez eu lhe perguntei se essa imagem da presidente Dilma muito concentradora é alguma coisa com a qual ele concordava. E ele disse: olha, tem dois tipos de pessoas, aquelas que olham a floresta e as que olham as árvores. A Dilma não é nenhum dos dois tipos, ela olha as folhas, né? E é assim que ela gere. Então essa conferência, esse controle ali muito estrito do que fazem seus auxiliares é, pelo jeito, algo que continua a marcar o estilo da presidente Dilma nesse segundo mandato. Agora, esse estilo gerou muitas queixas dos partidos e dos políticos, né? E conselhos que ela teria recebido do presidente Lula até para mudar um pouco o estilo, porque senão ela vai continuar tendo atritos constantes. Esse tipo de estilo, ainda por cima num ministério de 39 pastas, é muito complicado, porque você ser um centralizador, quando você tem poucas pessoas subordinadas a você, é fácil. Quando você tem 39, fica muito difícil. Além do que, para além desse problema de coordenação, gera exatamente o que você apontou, que é esse problema de atrito. Porque qualquer um que assume um cargo relevante deseja ter uma certa autonomia para levar adiante as suas iniciativas, implementar as suas políticas. Se a presidente fica em cima do cangote de cada um e conferindo cada ato e desautorizando aquilo que se faz, isso vai efetivamente gerar desagrados, vai gerar problemas, né? O presidente Lula, assim como o seu antecessor, o presidente Fernando Henrique, eram descentralizadores, eram pessoas que delegavam aos seus auxiliares competências. E eu entendo que por isso é que as duas administrações foram, do ponto de vista tanto da gestão política como do encaminhamento de iniciativas, bem-sucedidas nas áreas a que se prestaram. A gestão da presidente Dilma é uma gestão claramente travada e de muito desgaste interno, muita gente querendo sair, né, de desgaste com os partidos da base. Eu acho que ela vai ter que, talvez, atenuar esse estilo daqui para frente, só não sei se ela consegue. Sim. Agora, Cláudio, com o desenho, voltando ao Ministério, com o desenho, ficou mais fácil ela administrar o varejo da política, ou ela vai ter que administrar todo dia de novo? Quer dizer, essa turma que ele pôs lá vai ajudar a melhorar a relação lá no Congresso, ou você acha que nós vamos ter aquela dia a dia, projeto por projeto, caso por caso? Olha, potencialmente é um ministério que poderia gerar maiores facilidades. Quando você nomeia caciques para cargos importantes, eles são figuras que têm ascendência sobre os seus partidos, né? E tendo ascendência sobre os seus partidos, poderiam encaminhar entendimentos junto ao Congresso de maneira mais efetiva. Uma liderança como Kassab, uma liderança como Jacques Wagner, sua relação com o PT, Cid Gomes e o PROS, embora o PROS já se adiantou a dizer que Cid Gomes não o representa, quer dizer, então faltou conversar com o próprio partido também, né, para poder costurar com o partido de sindicação, embora eu fico pensando, se um partido pequenininho como o PROS não se sente representado por Cid Gomes, vai se sentir representado por quem? Né? Mas enfim, figuras desse naipe são figuras com mais capacidade de ascendência sobre seus partidos e, portanto, de articulação política. O problema é saber se eles receberão autonomia para agir nessa frente, né? Se poderão negociar, ou se serão, como já se chamou um ministro de articulação política anterior da presidente, meros garçons, aqueles que anotam pedidos e levam para chefe, né? Se forem meros garçons, não vão ter condições de encaminhar essas tratativas políticas de maneira mais efetiva. Mas se tiverem possibilidade de tomar decisões conjuntas, de auxiliar no encaminhamento delas, aí eu entendo que a coisa muda um pouco. Agora, Cláudio, os dois partidos, você citou o PMDB. O PMDB é um partido que está chiando muito e está dividido, né? Esse é um problema. Mas também se sabe que há insatisfações internas no PT. Os comentários de que o grupo Lula está sendo mais ou menos desalojado, não o presidente em si. Isso pode vir a ser um problema também? Pode vir a ser um problema, de novo, a depender de como isso for encaminhado daqui para frente.
Você nunca consegue acomodar todo mundo de maneira plenamente satisfatória. Agora, os atores políticos sabem também que muitas vezes eles têm mais a perder entrando em confronto do que buscando algum tipo de acomodação, né? O PT vai fazer o quê? Vai fazer oposição ao governo Dilma? Não dá para fazer oposição. O grupo do Lula vai sabotar esse governo? Se esse governo der errado, não consegue disputar competitivamente a eleição daqui a 4 anos. Né? Então, consequentemente, esse grupo que está hoje insatisfeito, claro, pode continuar fazendo algumas pressões para obter espaços dentro do governo, para obter certas indicações, mas no fim das contas tem como a solução mais plausível para si manter o apoio ao governo. Agora, é claro que isso depende também do governo não lhes deixar completamente ao relento, né? Lhes tratar aos tapas, né? Algumas concessões por parte do governo, uma tentativa de chamá-los, de dar-lhes uma certa importância, é uma forma de manter essa relação, ainda que com um certo grau de insatisfação, uma relação sustentável ao longo do tempo. De novo, é o caso de ver se a presidente vai, não só ela própria caminhar nessa direção, algo que não lhe caracterizou no período anterior, como se ela vai conceder a alguns dos seus auxiliares autonomia para fazer isso. Gente talhada para isso ela tem dentro do governo. A questão é saber o que fará. Mas no caso do PT especificamente, tem um dado complicador, que se chama, numericamente, 2018. Que está colocando a coisa, você vê a intrigalhada de Brasília está muito forte nesta área. E muitas interpretações são de que alguns deslocamentos de pessoas do PT, pessoas que subiram, pessoas que desceram, pessoas que foram para um lugar, não foram para outro, estão tudo nesse foco 2018. E o PT tem um problema porque ele não tem um sucessor claro hoje, né, para assumir esse cargo. Tem o Lula, mas o Lula tem um problema, né? Ele tem uma questão de saúde. Ele teve um câncer muito sério e agora saiu a notícia de que ele teve uma recidiva desse câncer, não no mesmo local, né, mas teve um outro problema de câncer que teve que ser submetido a um novo tratamento. Então, há uma incerteza muito grande sobre quais serão as condições plenas de saúde do Lula daqui a 4 anos, que é um tempo longo para alguém que enfrentou dificuldades de saúde dessa natureza. Se ele vai não só ter a disposição de enfrentar uma campanha, na campanha da presidente Dilma ele já não esteve tão presente, pelo que consta porque estava nesse tratamento desse novo câncer que apareceu, como seria para ele conduzir um governo durante 4 anos, que é uma tarefa pesada. Mesmo ele já tendo a rodagem do seu governo anterior, o que será conduzir esse governo daqui para frente. E é por isso que eu ainda entendo que há sim uma incerteza muito grande, não só sobre quais serão as condições de competir em 2018, mas sobre quem poderá ser 2018. E aí que já começam a se matar, né? Aí você começa a ter uma luta interna. O Ministério, me parece, é um momento crucial para começar a definir 2018 para um partido que está no governo, para definir a eleição daqui a 4 anos. Porque muitas vezes é do Ministério que saem potenciais candidatos à sucessão. A própria Dilma saiu daí. O Serra, um tempo atrás, também foi um ministro do presidente Fernando Henrique que se tornou candidato. Será que alguém aí aparece como um potencial candidato à sucessão? A gente até sabe quem gostaria pelo menos de dois. ser. Aloysio Mercadante, Jacques Wagner. Certamente. Jacques Wagner, evidentemente, tem interesse, embora o Ministério da Defesa não por isso é... que diz que o deslocamento dele do Palácio para o Ministério da Defesa tem muito desse jogo. De esvaziar. A não ser que o Ministério da Defesa tivesse, para além das questões de defesa das fronteiras, alguma coisa relacionada à segurança interna. Aí seria algo importante, né? Capaz de catapultar alguém a postulações mais altas. Mas o Ministério da Defesa, tendo que gerir as insatisfações dos militares, o baixo orçamento das Forças Armadas, não é exatamente o Ministério capaz de catapultar alguém a voos mais altos. Educação é. E ainda por cima é que ela transformou a educação na sua grande prioridade. Só que ela vai e coloca na educação alguém que não é do PT. Não é do PT. Por outro lado, essa birra do PROS com a indicação com seus imensos 11 deputados, como se o PROS fosse fazer alguma diferença para sustentar o governo. Mas essa birra do PROS com a indicação de Cid Gomes já gerou um buchicho de que Cid Gomes pode deixar o PROS. Para onde ele iria? Para o PT? Mas o PT aceitaria o eventual candidato recém-entrado no partido, ainda com a trajetória que tem? Eu acho muito difícil. Então, realmente é um caldeirão essa disputa sucessória. Agora, nisso tudo a gente tem que colocar
mais uma gasolina que vem diretamente da Petrobras. E como é que fica? Isso tudo, esse quadro para presidente, que eu visto com a questão da Petrobras, que é uma questão independente, mas que tem todas as conotações políticas. Essa história da Petrobras é um grande desastre político para o governo. Primeiro, pelo símbolo, né? O governo várias vezes falou que protegia a Petrobras, acusou seus opositores de quererem vender a Petrobras. A presidente, durante a campanha, falou que o PSDB quebrou o país 2 vezes ou 3 vezes, e de repente fazem o que fizeram com a Petrobras. Desvalorizam a empresa, tornam a empresa vulnerável a processos no exterior, né? Ou seja, tornam o cenário muito complicado para a empresa que é um símbolo da nacionalidade. Então, do ponto de vista, ainda mais de um partido como o PT, defensor das empresas estatais, contrário às privatizações, isso é um completo desastre. Agora, isso pode se tornar ainda mais complicado a partir de fevereiro, quando finalmente vierem à tona os nomes dos políticos envolvidos. E se fala aí em 50 pessoas, porque o que saiu até agora é um número, primeiro, pequeno de políticos, se são 50 nomes, não saiu quase nada. Quase nada, exatamente. Segundo, saiu o quê? Que esses nomes teriam sido citados. Mas se você não tem algum elemento, algum elemento de prova, alguma coisa que possa realmente complicar algumas pessoas nesse negócio, isso também não tem necessariamente efeitos mais significativos sobre as pessoas que foram mencionadas. Agora, quando os nomes realmente aparecerem, aí é que, de fato, a gente vai poder medir o impacto que uma investigação como essa pode ter sobre a disputa política. Se forem nomes graúdos, de partidos importantes na base, mormente do próprio PT, isso pode ter, evidentemente, um efeito devastador. Agora, você tem aí alguma impressão de que isso pode chegar no coração do governo, chegar na presidente, até por omissão e tal, porque até isso tem sido falado. Olha, eu diria que isso vai depender muito de quem forem as pessoas envolvidas e em que grau de envolvimento elas forem pegas nesse processo, com que grau de envolvimento elas forem pegas. Porque se forem pessoas realmente muito próximas da presidente, com um grau de envolvimento grave, alguma coisa que seria impossível para a presidente da República não saber, ou para aquela que foi chefe do conselho da empresa não saber, ex-ministra de Minas e Energia, aí eu acho que isso pode comprometer. Mas se a gente tiver um comprometimento que passe de alguma certa forma distante do núcleo do governo, eu diria que o governo segue mais ou menos como seguiu, por exemplo, no caso do Mensalão, que até chegou bem mais perto e ainda assim seguiu. Embora com detalhe, Dilma não é Lula. E Dilma não tem a importância histórica. Nem a cintura política. Não, aí já não tem mesmo. Quer dizer, o jogo de cintura de Lula não tem, mas não tem importância histórica. Quer dizer, o Lula, que tem uma longa trajetória política como liderança popular, liderança carismática e um enraizamento em movimentos da sociedade civil, de que Dilma não partilha. Então, talvez possa lhe faltar uma certa sustentação política que não faltou a Lula, se as coisas realmente chegarem perto dela. Ela não estaria cometendo um equívoco ao insistir em manter a Graça Foster na presidência da empresa neste momento? Olha, aí a questão, de novo, vai depender um pouco das informações, Porque ela percebe na Graça Foster, e essa era a imagem que muitos tinham da Graça Foster, como uma funcionária de carreira séria. Ilibada, isso não há dúvida sobre isso. Que, vamos dizer, de uma certa forma comeu mosca, nessa história. Agora, o problema é substituir a Graça Foster por quem? Alguém que pelo menos já conhece a empresa, sabe o que apontar e pode, vamos dizer, ser a pessoa mais talhada a promover uma renovação da empresa ou chamar alguém de fora. Até pela lealdade pessoal, ela acaba ficando com a Graça Foster. Agora, acho que é um jogo de risco mesmo, e aí, nesse sentido, tendo a concordar vamos dizer, com o subtexto aí da sua pergunta, pelo fato de que, afinal de contas, se a Graça Foster é tão competente, como é que não percebeu o que acontecia? E depois o seguinte, criou um clima que a Petrobras precisa ser reformulada. Sim. Será que ela e essa diretoria é o grupo para... É que tá. E para uma desconfiança sobre essa diretoria que pode inibir ações mais efetivas no sentido de promover essa renovação. Agora, vamos falar da oposição. A oposição, naturalmente, saiu reforçada nessa eleição. Teve uma votação como nunca teve, desde que Lula, que o PT assumiu, foi a melhor votação. Começou batendo forte. Você acha que a oposição desta vez vai ter um papel mais positivo na política brasileira este ano,
Ou seja, primeiro, quando eu digo mais positivo, é mais ativo e, ao mesmo tempo, menos radical? Pois é, é bom você colocar a questão dessa maneira, porque o que eu entendo é o seguinte, que a oposição tem confundido efetividade com virulência, né? Isso já há um bom tempo, né? E algo que se tornou mais profundo de 2010 para cá, né? Perdão, de 2014 para cá, né? Por que isso? Porque você vê uma figura como Aécio Neves, ou mesmo como a Luiz Nunes Ferreira, indo à tribuna do Senado e dizendo que com eles não tem conversa coisa nenhuma, com vontade talvez até de usar outra palavra diferente dessa. Você vai dizer, bem, mas essa oposição que se apresenta à população, o que ela apresenta de efetiva alternativa àquilo que o governo vem fazendo? É mais grito? É mais truculência? Né? Eu gosto de uma imagem que o Hélio Gaspari costuma usar, que é a seguinte, que ele diz que alguns caciques da oposição acreditam que se um eleitor odiar o PT 2 vezes mais, ele vai passar a ter 2 votos. Né? Sendo que isso não surte o efeito necessário. Você precisa convencer, ao exercer a oposição, aqueles que estavam com o outro lado. E não é atacando a presidente de maneira virulenta que você vai convencer a eles. Não é assim que você vai tornar o seu oposicionismo algo capaz de cativar aqueles que você não cativou ainda. Existe uma teoria na análise política que diz o seguinte, que ganha eleição quem ganha um eleitor, que é o chamado eleitor mediano, ou seja, aquele que tem metade do eleitorado à sua esquerda, vamos dizer assim, metade à sua direita. Por quê? Porque se você ganha o do meio, o seu lado você já tem, faltava ganhar aquele. O que eu entendo é que o PSDB, principalmente, vem muitas vezes focando não nesse eleitor mediano, que é o que lhe falta, mas ele vem focando no antipetista mediano, mas esse ele já tinha. Ou seja, ele chove no molhado. E essa oposição virulenta, agressiva, muitas vezes até de ofensas pessoais ou de demonstrações de macheza com relação ao governo, eu acho que ela surte muito pouco resultado. A meu ver, teria que ser uma oposição mais inteligente, capaz de formular um discurso para a sociedade que consiga não só apontar as falhas do governo, porque essas são expostas o tempo inteiro, mas mostrar como ela poderia ter feito diferente, como ela faria diferente para realmente se credenciar. Agora, Cláudio, nós falamos até agora nos atores políticos tradicionais, mas nós temos outros atores políticos que eu diria que é a sociedade. Gostaria de que a gente vê como você espera e percebe o comportamento disso. Eu diria, por exemplo, aqueles movimentos sociais organizados, MST, Sem Teto e tal, demonstraram alguma insatisfação com a escolha de ministérios, etc. e tal. Você tem os sindicalistas que também estão sentindo meio órfãos. Já estavam órfãos no passado, pelo menos de atenção da presidente, e se sentindo meio órfãos, olhando o Ministério da Fazenda, a equipe econômica com a mão de tesoura, não é isso? As primeiras medidas aí que na área de previdência que foram interpretadas de uma forma pelos sindicalistas, eu diria equivocado, mas de qualquer jeito, esses dois e mais aqueles agentes sociais anônimos que fizeram os movimentos de junho de 2013, que estão começando a agir novamente, até por causa de aumento de transporte e tal. Como é que você vê a ação desses grupos com esse novo governo? Olha, muitos desses grupos, né, que tradicionalmente estiveram vinculados ao PT, tiveram um certo refreamento durante os anos de governo Lula, eu diria por 2 razões. Primeiro, pelo bom entendimento que Lula tinha, pensando nos sindicalistas, no MST, em certos movimentos sociais vinculados à esquerda, né, um bom entendimento, não só que o Lula, mas que lideranças do PT, e muitas delas dentro do governo, oriundas inclusive desses movimentos, relações que tinham com eles. E aí é de se esperar o quê? Que o movimento não faça oposição ao seu governo, ao governo no qual ele se sente contemplado, representado e tudo mais. A presidente Dilma, até por razões que eu mencionei há pouco, não tem esse mesmo enraizamento na sociedade, nos movimentos que Lula tinha. E, inclusive, afastou de algumas posições do governo pessoas que tinham esse perfil. Isso já gera um maior isolamento. Esses movimentos que viam naquele governo o seu governo começam a alimentar dúvidas com relação a esse governo ser efetivamente o seu, o que gera mais incentivos à oposição. Surgiu, ainda à esquerda, um novo grupo de movimentos, mais à esquerda do próprio PT, que apareceu, por exemplo, no movimento Passe Livre,
né, nos centros urbanos, e que não era um movimento controlado pelo PT. Até tinha lá algumas pessoas vinculadas ao PT, mas uma grande parte que não. E esse não tem compromisso nenhum com o governo, muito pelo contrário, acha que é insuficiente e pode radicalizar. E há uma novidade, em certos termos, na sociedade civil brasileira da democratização para cá, que é o surgimento de uma sociedade civil mais à direita do PT, que não tem vínculos com esse partido, que, por outro lado, também não tem vínculos muito estreitos com outros partidos, com o próprio PSDB, com partidos da oposição. É uma sociedade civil um pouco órfã de ligações partidárias e, em boa medida, autônoma em relação a partidos políticos. É daí que pode vir algum tipo de turbulência maior, entendo eu, no período próximo, mas eu diria, sobretudo, no âmbito dos grandes centros urbanos. A gente tem daqui a 2 anos eleições municipais e é possível que essa nova sociedade civil, né, mais à direita, possa se fazer presente em reivindicações relacionadas a transporte público, a segurança pública, que é uma questão importante, e, claro, em mobilizações como essas que questionam corrupção, questionam malfeitos do governo. Se a CPI e uma nova CPI, eventualmente, ou as investigações sobre a Petrobras gerarem fatos novos, essa sociedade civil nova também pode ir às ruas fazer pressão sobre o governo, o que pode gerar dias turbulentos, porque a gente teria uma combinação explosiva. De um lado, os setores orgânicos do governo, aqueles a ele vinculados umbilicalmente, se sentindo menos vinculados e, portanto, menos comprometidos para defendê-lo, inclusive. Por outro lado, um ganho de força dessa nova sociedade civil mais conservadora. E lá na outra ponta, o pessoal mais à esquerda também não querendo saber de compromisso com o governo. Esse seria um cenário bastante desconfortável para o presidente. Enfim, um ano político emocionante. Eu diria os próximos dois. Esse e o ano das eleições municipais. Tá certo, Cláudio, muito obrigado. Obrigado a você. E nós voltamos na próxima semana.